Pessoal, boa noite. Vamos começar. Então, esse é o nosso encontro do dia 3 de maio. Gostaria de pedir àqueles que tiverem disponibilidade de abrir a câmera para vocês deixarem a câmera aberta e sempre deixando o seu microfone no mudo. E lembrando, se alguém quiser fazer alguma interação com o grupo, para vocês mandarem uma mensagem para mim no meu privado, que eu abro a hora de vocês falarem e interagirem com o grupo, tá bom? Então, tenham uma boa noite. Marla, a palavra é com você, né? Espero que esteja tudo bem. Você tem que fechar teu som aí. Espero que estejam todos bem. Como que vamos então? Eu vi que vocês estão, apesar de que para a quantidade de pessoas nós temos muito poucas perguntas, né? E eu queria saber se vocês estão estudando, se vocês estão lendo, pensando, tentando fazer a elaboração própria, para daí ver se tem perguntas e a gente poder discutir melhor o aproveitamento disso aqui. Quem que está lendo, que leu o capítulo todo, pelo menos? Faz com o dedinho aí, pelo menos, pessoal, para eu ver, tá? E que assistiu aquele vídeo da crise de meia-idade também. Ok. Eu passei para vocês as perguntas lá ontem, no último encontro, né? E deixa eu voltar aqui no nosso grupo e passei para vocês no grupo. A primeira é o que é personalidade superior para Jung. Essa noção de personalidade superior, ele não mantém como um conceito na obra. Ele vai falar disso para explicar uma fase que ele viveu na infância e adolescência, e isso vai estar lá no livro Memória e Sonhos e Reflexões, aonde pela primeira vez ele começa a perceber o confronto entre duas tendências dentro dele. E aí ele vai chamar de personalidade A e B, ou de personalidade inferior e personalidade superior, como essas diferentes forças dentro do sujeito. A gente enlouquecido acha que não ter o confronto é saudável. E o Jung tem uma ideia completamente contrária de que este confronto, que vai possibilitar um diálogo e uma interação, é que tem a ver com saúde mental. Quando não há este confronto, quando não há este diálogo, o que acontece é a unilateralidade do ego. E ele vai dizer que a unilateralidade é a causa de todas as neuroses, de todos os nossos conflitos, de todos os nossos dramas e de todos os nossos problemas. Então, é interessante a gente pensar que ter esse diálogo interno, ele é muito, muito, muito importante para que a gente consiga desenvolver-se psiquicamente. Sem diálogo e sem confronto, a gente não se desenvolve psiquicamente, né? Então, a primeira pergunta era o que é a personalidade superior para o Jung? O que vocês conseguiram pensar disso? Temos duas pessoas na fila. Vou dar abertura, então. Paula, pode falar. Vitor, não sei se ou Sim. não. Eu posso colocar agora a minha questão quanto ao conteúdo, mas não é essa que você acabou de falar, Marlon. Então, Paulo, eu queria primeiro ver o pessoal o que conseguiu entender dessa noção de um elemento superior que exista no sujeito para a gente ir enquadrando algumas questões mínimas para depois a gente abrir para outras perguntas, senão a gente não vai dar conta, tá? Você guarda um pouquinho. Ok, a Leila tem uma, então. Pode falar, Leila. Ok, daquilo que eu li do capítulo, do que eu pude entender, é que o que a personalidade
para o Jung, não? É a união de vários sistemas isolados que interagem, como a persona, ânimo, sombra, si mesmo, self. Tudo está dentro de nós e o self está só esperando que eu veja, que nós vejamos, se o ego permitir, claramente, né? E é colegado com a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde se encontra a lei de Deus, que é na consciência, que seria igual ao self superior, né? A parte divina em nós que está esperando essa nossa ligação. Isso que é aquilo que eu entendi. Legal, Leila. Quem mais gostaria de trazer aí uma reflexão sobre esse elemento superior que o Jung fala? Acho que umas 2 ou 3 respostas assim, ou reflexões para cada pergunta seria bom. Tânia, pode falar. Boa noite. A personalidade superior, segundo Jung, é o si mesmo. E Jung fala, né, que é necessário a gente se centrar no si mesmo e que a meta do nosso desenvolvimento psíquico é o encontro com esse si mesmo. Isso é que ele chama de personalidade superior. Então, olha lá, personalidade superior, si mesmo e self, a gente está falando da mesma coisa. São nomes diferentes, mas eles atendem a mesma ideia. E lá no livro Despertar do Espírito, ela vai ter uma outra passagem. Deixa eu tentar abrir aqui. Ela tem uma outra passagem. Calma aí, cadê os livros de Joana aqui? Vocês têm o Despertar do Espírito aí? Aí não digo, mas já leram, né? O Despertar do Espírito é onde ela vai falar sobre, onde ela vai definir o self, ou ela chama ali de superconsciente. Quer ver? Já, onde que tá? No capítulo 5, Despertar do Espírito, capítulo 5, Experiências Transpessoais, tem um item lá dentro chamado superconsciente. Depois eu vou retomar com vocês aqui para a gente aprofundar um pouquinho o conceito, mas se vocês tiverem o livro, depois quiser acompanhar, a gente vai. Alguém ficou com dúvida sobre essa definição? Porque aí a gente precisa depois pensar a implicação dessa definição, né? Mas primeiro precisamos entender. Você consegue pensar na tua vida, então, o que é essa personalidade superior? Você saberia dizer onde que está essa tua personalidade superior aí? No dia a dia? Encontra no banho? Encontra quando que encontra essa personalidade superior aí? Rafaela, pode falar. Tá me ouvindo? Eu anotei como personalidade superior seria a razão maior e organizadora. Ficou ruim de te ouvir, Rafaela. Repete de volta. Eu anotei que, de acordo com a personalidade superior para Jung seria o centro organizador da psique. E como a colega já colocou, seria o que equivale ao céu. Agora, como a gente encontra, eu acho que poderíamos dizer que são essas reflexões, né? Quando a gente está buscando a nossa verdadeira verdade, que realmente aquelas coisas que você colocou como sombras ou pensamentos que nós temos, valores e crenças que nós trazemos da nossa história de vida, seriam essa parte da personalidade superior, do consciente, do self. Tá bom? Então vocês já estão começando a pensar a segunda, que é essa relação entre
essa personalidade superior e a perspectiva do espiritismo, né? Então, o Jung vai definir a psique, a noção de psique para o Jung, ela passa pela ideia de que existe uma personalidade menor ou inferior, que é o ego, e uma personalidade maior ou superior, que é o self. E vocês vão ver, em especial, Joana pode ser que ela use em outros momentos, usa sim, mas em especial na obra Encontro com a Paz e a Saúde, é onde ela vai deixar claro o conceito eixo ego-self. Então ela vai dizer, existe uma instância superior, que é o self, ou o si mesmo, ou o superconsciente, e existe uma instância superficial ou inferior, que é o ego. E o equilíbrio da psique está neste eixo ego-self, ou seja, quando o ego está completamente relacionado com o divino que existe dentro do sujeito. E aí é Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, né? Então, eu estou em plena conexão com o divino. Isso é o eixo ego-self. Vocês vão ver que fantástico que é, porque a gente está usando os termos psicológicos, a gente passa pelos termos espíritas e chega em Jesus e vocês vão ver que é a mesma coisa. Citações diferentes e talvez uma elaboração diferenciada de raciocínio, mas a mesma coisa. E aí vai pondo essas minhocas na tua cabeça. Se o centro espírita tem ajudado as pessoas a fazer um eixo ego-self, ou ir mais para fora do que você tem que ser, como que você tem que agir, o bonitinho que você tem que ser, o vocabulário bonitinho, o comportamento bonitinho, porque neste movimento, se existe um eixo ego-self e a gente está dizendo para as pessoas como elas têm que se comportar, como elas têm que agir, o que elas têm que fazer, nós estamos estimulando o ego a ir mais para fora, a se voltar mais para as questões da aparência, ao invés de se voltar para dentro na estruturação interior. Olha que complicado estas coisas que a gente está pensando. E vai dar muito enrosco, vocês aguardem que vai dar muito enrosco. Mas então, como que a gente entende? Já temos essa noção de que existe o ego e de que existe o self. O ego é a personalidade inferior e o self é superior. Como que a gente entende essa lógica na doutrina espírita? Outras pessoas para falar. Tipo assim, estamos esperando vocês. Marilda, pode falar. Nossa, agora temos uma fila gigante. Ah, maravilha. Então vamos lá, cadê Marilda? Estou aqui, tudo bem? Bom, eu coloquei assim, autodescobrimento, fazendo a pergunta para mim, para você e para mim, tá? Autodescobrimento seria uma forma, exercício de reflexão constante sobre os nossos atos e no que está por trás desses atos, buscar a resposta dentro de mim mesmo, porque estou aqui, qual é o meu papel neste mundo, fazer a pergunta, o que eu posso ser, como você fala naquele gráfico? Uhum. É isso que eu coloquei. Legal, tá ótimo, Marilda. Alguém consegue trazer essa lógica de como relacionar isso com o espiritismo? Esses passos aí que a Marilda trouxe, acho que já são um conhecimento assim nosso, né? De que a meditação, a gente tem dificuldade de entender na hora H como fazer isso, né? Bem, né? Na meditação, no se perguntar e tudo, né? Mas a gente está entendendo que é um movimento para dentro. Então, vou pegar isso que a Marilda trouxe para a gente pensar, porque eu já estou pensando lá na implicação no centro espírita, né? Então, vou pegar isso que a Marilda trouxe. Quanto que nós investimos do tempo no centro espírita para ensinar as pessoas a meditar, a se interiorizar, a refletir sobre as suas questões e discutir sobre as reflexões das suas questões, porque é fácil a gente dizer, olha, você tem que entrar, você tem que se conhecer, mas qual é o espaço
que nós oferecemos no centro espírita para as pessoas se conhecerem? Qual é o suporte que nós oferecemos no centro espírita para as pessoas se conhecerem? Se a gente entende que a verdade está lá nesse mais profundo e que não existe equilíbrio sem o contato com essa personalidade superior, será que as nossas ações no centro espírita não tinham que ser muito mais marcantes nesse convite para dentro e instrumentalizar as pessoas em ir para dentro de si mesmas? Então, vão anotando aí as questões para a gente ir pensando, né? Que vocês vão ver que esse estudo ele tem uma grande repercussão na nossa prática no centro espírita. Quem mais? Humberto, pode falar. Gente, tudo bem? Eu queria insistir naquele ponto da semana passada, da ligação entre os conceitos que a gente está trabalhando e os conceitos da teologia, como, por exemplo, quando Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. O Marlon agora tocou muito bem no ponto de Jesus se identificar com Deus também, né? De viver essa relação de proximidade. Então, eu queria colocar uma questão assim, só para a gente pensar, e para dar um passo até atrás do Espiritismo, seria o seguinte: se as conversões espetaculares, a gente vê a história das religiões todas, inclusive o cristianismo, de Paulo, de Maria de Magdala, de Santo Agostinho, de São Francisco, né? Elas não são, ao invés de um evento só religioso, né, alguma espécie de autodescobrimento ou de encontro com esse self superior. Quer dizer, um duplo movimento, é religioso, espiritual, mas é também um movimento de autoencontro. O que você acha, Marlon? O Jung, Humberto, coloca isso, ele tira da esfera religiosa para a psicologia e tira da esfera psicológica para a religião. Então ele vai dizer, o processo de autodescobrimento é uma experiência espiritual, né? Ou ele vai dizer, o processo religioso é uma experiência psicológica, né? Ele entende que é a mesma coisa. E aí o Jung ele ficou muito sem lugar na sociedade, né? Porque para os religiosos, o Jung foi um herege, porque ele estava falando de eventos psicológicos para aquilo que era espiritual. E para a psicologia, ele era um místico, porque ele ficou falando de espiritualidade quando no meio psicológico, né? Então, ele traduz exatamente isso, que essas pessoas viveram o processo do autoencontro, né? Essa virada de chave não é a virada de chave do discurso oriental de eliminação do ego, né? Porque no Oriente há algumas linhas que trabalham pela eliminação do ego, a eliminação da vontade, a eliminação do desejo. E esta lógica que está no Jung é assim, o ego, ele tem vontade sim, ele tem desejo, ele tem escolha, ele deseja se submeter ao self, ele escolhe colocar-se a serviço do divino. Ele elege o Deus interno como grande direcionador. Então, ele tem uma escolha. A escolha de se voltar para essa força maior que a religião vai chamar de uma experiência espiritual, uma experiência transcendente, né, transcendental, mas a gente vai entender como transcender ao ego. O ego fechadinho em si, e nós já vimos que o ego fechadinho em si é o egoísmo, que é a base de todos os nossos problemas, ou o ego que transcende a si mesmo. Só que transcender a si mesmo é viver no mundo da lua, na coisa bem boa e na droga. Transcender a si mesmo é a experiência de encontrar o self e reconhecer que na sua própria vida existe uma força maior que lhe rege. É lindo pensando por isso, não é? E vê que lá fala de Paulo, ele diz, né? Eu vivo. Então, eu gosto dessa marca. Eu vivo, ele não está dizendo de uma anulação egóica. Eu vivo. Mas não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, né? Então, assim, eu vivo, mas eu escolho que o Cristo é que me mantenha, que me nutra, que me direcione.
Então, isso é super interessante. A gente começa a olhar as biografias, e acho que Humberto fez isso, né? A gente começa a olhar as biografias e ir percebendo o movimento que eles fizeram, né? O que Teresa d'Ávila fez e o quanto que penou para chegar nessa situação. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Paulo, né? Esses momentos de reclusão que essas pessoas tiveram, ou momentos de sofrimento, grandes crises que colocaram o ego em xeque e disseram: você vai continuar alimentando essa palhaçada? E aí o sujeito se dobra a uma força maior e vive uma transcendência, mas não é transcendência do mundo, né? É transcendência de si mesmo, né? E nesse sentido, essas biografias são interessantes para estudar. Não biografia de qualquer abobado por aí que hoje em dia as pessoas escrevem, né? Nós estamos falando de biografias das pessoas que conseguiram viver esse passo profundo de transcendência, né? Irmã Dulce, acho que também fez um tanto disso, né? Mirela, pode falar? Oi, tá me ouvindo? Pronto, sobre a pergunta que o Marlon fez, ele fez uma pergunta sobre o ego e o self no espiritismo. Não sei se eu entendi bem, Marlon, mas na hora que você falou, me veio as noções que a gente vê às vezes muitas vezes no estudo de Joana, né, das relações desse ego vinculado com a nossa personalidade, né? Quando a gente vai para os conceitos de Joana, a gente vai se aprofundar um pouco para ver que esse ego ele é influenciado por uma sombra, que não é somente uma sombra dessa vida, né, ou que ele projeta essa sombra, né, que permanece ali no inconsciente, onde a gente a mantém sem essa percepção maior. Então, a gente já amplia no Espiritismo essa visão de que não é somente essa existência, e a mesma coisa com relação ao self, e a própria máscara também projetada por esse ego. E o self também como essa instância superior. Você falou aí de Jesus, né? Falou aí de Paulo, quando ele fala que o Cristo vive nele, né? E esses potenciais divinos existem na gente, né? Para serem desenvolvidos. Então, o Espiritismo, ele mostra que existe isso latente nesse self, né? Esse espírito imortal. Então, ele amplia essa visão de Jung, de certa forma, nos dando uma consciência mais ampla da atuação das nossas vidas passadas. Não sei se foi bem essa a reflexão que você quis, mas foi o que me veio, né, como uma riqueza, conseguir aprofundar e ver a percepção do espírito imortal nessa jornada. E o quanto a atuação desse ego pode estar vinculada, né, a essa existência e a outras, que Joana aprofunda bastante nesses estudos. Legal, Mirela. Deixa eu aproveitar então, Fabrício, antes de passar para outra pessoa. Não sei se o pessoal conseguiu pegar isso que a Mirela está falando, mas dentro dessa lógica de uma personalidade superior e uma personalidade inferior, nós poderíamos pensar que a noção que eu tenho de mim nesta encarnação é a personalidade inferior, é o ego. E o espírito imortal é o que o Jung chamaria de personalidade superior. Em alguns momentos, vocês vão ver Joana dizendo o self ou o espírito, com letra maiúscula, né? Quando ela está falando de espírito, ela está falando de uma experiência de si que transcende essa encarnação. Quando o Jung, Freud, quando Allan Kardec traz a noção de reencarnação, ele está fazendo esse rompimento com a nossa forma de pensar, mas a gente não conseguiu ter alcance desse rompimento. Porque ele está dizendo, olha, você não é essa coisinha pequena que você está achando que você é. Você precisa, para se ler e para se entender,
Você precisa fazer uma leitura de todas as vidas que você já experienciou até aqui, porque tem muitas coisas que você não vai conseguir entender se você não fizer essa leitura, e você também não pode querer entender, responder e fazer funcionar a tua vida pensando só no agora, porque se você não pensar lá no futuro e em todas as possibilidades, você não entende a lógica da vida. Quando Kardec trouxe a noção de reencarnação, ele estava falando da personalidade inferior e da personalidade superior, porque ele está dizendo, olha, isso que você tem na mente parece uma coisa em si. A gente tem um monte de respostas, a gente tem uma lógica, não tem? Eu tenho uma lógica de quem eu sou, do meu lugar no mundo, da minha importância e tal, tal, tal. Isso que você sabe, tudo isso que você sabe, é só uma coisinha bem pequenininha no longo da esteira de milhares de reencarnações que você já teve. Entende essa ideia? E Freud vai falar disso depois, Jung vai falar disso depois, mas quem deu esse grande passo de dizer o homem é muito mais do que isso que ele está guardando na mente foi Allan Kardec. Por essa via dessa leitura psicológica do ser humano que está embutida na perspectiva reencarnacionista. O que é tudo que você sabe agora em relação a todas as experiências que você já teve ao longo dos milênios? O que é isso? Nada. Nada. Mas a gente se atém a isso. A gente se foca nisso. A gente quer mudar isso. A gente quer deixar bem bonito isso. Você está gastando tempo. Porque aí a gente está gastando tempo com comportamentos que são manifestações dessa coisinha pequenininha, quando tem um mundo muito maior e mais profundo de possibilidades, de encantos e desencantos que você não está olhando. Então, embora a gente tenha um discurso reencarnacionista, a nossa prática é completamente focada na personalidade inferior, no ego ou nesse momento atual. Vocês entendem o nosso drama? Né? Então, a gente está preocupado com comportamento. A gente está preocupado em como se portar, em ser adequado, em não ser agressivo, em falar bonito, em ler um monte de livros. Mas o que são os livros que você tem para ler em comparação com tudo que você já pode ter lido? Né? Então, a gente está preocupado com essas coisas, com disciplina agora, com coisas que, se for olhar a personalidade superior, essas coisas são muito pequenas. É mesquinhez você ficar preocupado com essas disciplinas do cotidiano, com essas questões comportamentais, quando existe um mundo muito mais profundo para você entrar em contato. Vai fazendo sentido? Vocês estão conseguindo amarrar um pouco aí? Eu tô vendo uns fazer assim, uns daí que olha para cima, tipo, meu Deus, me perdi, aonde que eu tô? Outros fecham o olho, tipo, agora ferrou-se tudo. Eu vou tentando acompanhar da imagem que eu tenho aí de uns... Quantos que eu tenho aqui na vista? 20 pessoas, 25 pessoas que eu tenho aqui na vista. Quem mais que queria trazer um pouco dessa relação? O que está vendo entre essa personalidade inferior e a personalidade superior? Veja, a gente está tentando olhar isso no espiritismo. Humberto já trouxe que isso está muito presente na história de muitas pessoas que já viveram esse passo e que conseguiram se olhar por uma perspectiva transcendente ao próprio sujeito. Alguém tem dúvida sobre esse conceito? A próxima na fila é a Melissa. Pode falar, Melissa. Boa tarde, gente. Lendo aqui, estudando com vocês, a correlação que eu fiz com a doutrina espírita é de que a gente fala muito no homem velho, né? Superar o homem velho, vencer o homem velho. É um termo que talvez todo mundo já tenha utilizado e ouvido. E aí eu fiz, depois desses estudos todos, a correlação do homem velho com o ego. Essa personalidade inferior que representa a gente voltado para fora, o transitório, né? Essa conversão de tudo para o seu próprio uso, inclusive a espiritualidade, enquanto a gente não coloca o ego a serviço do self. E o self seria o homem novo, essa personalidade superior, a representação do divino, essa busca para dentro.
Então, desses termos, né, que o Marlon pediu para que a gente fizesse uma correlação com o espiritismo, é uma síntese, né, mas de que algo que fez muito sentido para mim, de quando a gente fala em vencer o homem velho, ele toma um aspecto ele sai muito da fala, passa muito por uma averiguação prática, porque o entendimento muda. Então, é só isso. Legal, Melissa. Quem mais queria falar? Débora, pode falar. Marlon, lá no livro no Refletindo a Alma, artigo pegar os conceitos de Jung para explorar, ela traz o conceito de self. E ela vai falar lá uma das coisas assim, que o self vai presidir o processo de desenvolvimento, que é imperioso alcançar mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. E ela coloca assim, que o self funciona ao mesmo tempo como um impulso à totalidade, ou seja, a evolução espiritual, e ele também funciona como uma embrião, uma semente que se desenvolve a cada reencarnação. Eu acho que eu preciso de ajuda aqui, porque eu não sei se esse embrião, quando ela fala, eu entendo a questão do impulso, né? Eu relaciono essa questão do impulso, eu não sei se eu estou certa, essa questão a gente se desenvolve do inconsciente para o consciente. Noção, pelo que eu entendi, se eu estiver errada, me corrija, e que eu não tenho esse poder de decidir sobre mudar ou não, né? Que existe uma força, né, que atua sobre mim e que vem gerando o meu desenvolvimento. E esse embrião, fiquei me perguntando se ele seria o despertar dessa minha consciência, né, que está relacionado ao ego, mas também está relacionado o ego como um espelho que vai me permitindo, né, identificar conteúdos, trazer nessas minhas experiências pretéritas como espírito imortal, e aí eu vou desenvolvendo até, sabe-se lá onde eu vou chegar. Não sei se faz sentido. Tá um bando de coisa aqui, tipo, agoniada. Eu te sou sincero que eu também não entendi bem essa colocação, sabe? Porque o impulso à totalidade é essa essência, né? Então, o impulso à totalidade é essa força que nos impulsiona para frente, né? Quando os espíritos dizem que a evolução é íncita, né? Não tem como você evoluir ou como você não se submeter a essa força, né? Agora, é um embrião, talvez em termos do potencial divino, quem sabe ela disse embrião, estou pensando agora, né? Do potencial divino, porque quando Jesus diz vós sois deuses, ele está falando desse potencial que existe dentro de nós, né? Ele está falando dessa possibilidade que existe dentro de nós, mas a gente ainda não vive o nosso potencial divino, né? Então, talvez nesse sentido seja o embrião, seja essa coisa assim, nós somos deuses em potencial, né? Nós somos o Deus que ainda está em germe, latente para se desenvolver, né? E aí é que, com isso, a gente já consegue pegar uma grande diferença de abordagem, que quando você entende que existe o Deus interno, você para de querer fazer mudança de comportamento. Porque se existe o Deus interno, o que é desenvolvimento espiritual? É você entrar em contato com o Deus interno. A mudança de comportamento que a gente fica fazendo, a gente não percebe o quanto que isso é materialismo. Porque você está fazendo mudança das coisas aqui fora, quando Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então, a gente está focando muito em comportamento, ser paciente, ser dócil, ser brando, ser isso, ser aquilo, ser aquele outro, quando, na verdade, o mundo, o Deus é interior. Então, ao invés de querer ter comportamento divino, a gente deveria entrar em contato com o Deus interior, que vai se manifestar em comportamento divino. É quase como se a gente estivesse querendo fazer um atalho, né? Você entra em contato com o Deus interior e isso se manifesta de maneira divina.
A gente quer ter comportamento divino sem entrar em contato com o Deus interior. Tipo, uma coisinha mais rápida, assim, né? Se comporta igual Chico Xavier, se comporta igual Francisco de Assis, que dá a impressão que você viveu todo o desenvolvimento espiritual de Chico Xavier ou de Francisco de Assis. Não é? Não parece mais rápido, assim, mais legal, né? Não precisa gastar tanto tempo. Francisco de Assis, olha o conflito na nossa cabeça, né? O Francisco de Assis que a gente conheceu em 1200, que viveu na festa, na folia, até dar uma centrada na cabeça dele, é o mesmo João que reencarnou no tempo de Jesus e é descrito como o discípulo mais amado. 2000 anos, ainda deu umas presepadas, gostava da festa, da folia com os amigos. E a gente está preocupado com o quê? Com o comportamento. Não entendeu que a lógica é mais profunda, né? Humberto, pode falar. Gente, tudo bem? Minha conexão tá ruim. Qualquer coisa vocês me avisam se não tiver possível de ouvir. Eu estava assistindo esse café organizado pela Rosana, Suzana, aliás. Aí eu lembro que o Marlon defendeu o ponto dele a respeito da questão da vaidade, da inveja, da gente não combatê-las assim obsessivamente, né? E lidar melhor com o fato de que isso é parte da nossa natureza. Eu fiquei pensando muito nisso em relação ao movimento espírita, de como às vezes a nossa vaidade, a nossa necessidade de fazer bonito, de receber o aplauso, ela é também de certa forma uma carência e um complexo de culpa que muitas vezes pode vir de vidas passadas, né? A gente nasce meio que com esse desespero de, na nossa encarnação atual de espírita, a gente fazer tudo bem bonitinho assim, né? Tentar receber um parabéns no final, e que já é ótimo porque é um progresso da consciência, né? É um ganho de noção de que a gente tem que fazer bonito, né? E por outro lado, também não é ainda aquela transformação que essas pessoas como o São Francisco vivem, né? Porque se a gente imaginar o que o Marlon acabou de dizer, né? O sujeito ele já vem de experiências que ele tem autoestima muito alta, ele não tem essa necessidade mais de aparecer, né? O sujeito ele já é benquisto por Jesus, né? Ele já recebeu todas as aprovações que ele precisava receber. Eu acho, Fabrício, que a gente podia talvez organizar a fila e duas filas aí, porque, por exemplo, essa fala que o Humberto trouxe, eu não sei se alguém não teria um comentário para fazer dessa fala, e daí talvez a gente tenha uma fila aí das pessoas que queriam se inscrever, mas assim, desse comentário do Humberto, dessa colocação que ele está trazendo aí, né? Uma colocação tipo, e aí, o que vocês acham? Né? E aí seria legal, talvez, ter espaço para o que vocês acham, né? Temos só mais uma pessoa na fila e ela quer fazer uma colocação a respeito da pergunta número 2. Então, vamos fazer o seguinte: alguém tem algum comentário, quer fazer alguma colocação com relação ao que o Humberto acabou de comentar? Desse sujeito bonitinho que a gente quer ser para ver e não percebe quão egóico é isso, né? Eu peguei ainda leve lá, né, Humberto, de falar com as pessoas porque não podia dar uma apertada tão grande em alguns que já espana na saída, né? Mas a gente não percebe quão arrogante é isso, né? De querer ficar bem bonitinho. Alguns, como o Humberto está trazendo, pela culpa, né? O medo de punição e aí quer ficar bonito agora. E muitos de nós queremos evoluir por arrogância, para a gente ser melhor, para a gente estar acima, para quando morrer a gente ir para o lado direito de Jesus,
para a gente ser promovido, né? Para a gente ir para o nosso lar, assim, uma coisa mais elevada, e não percebe quão arrogante é esse discurso de transformação moral, né? Carol, pode falar. Estão me vendo? Sim. Então, eu ia comentar com vocês que, fazendo um gancho no que o Humberto falou, e também na questão número 2, então, na questão 893 do Livro dos Espíritos, que fala sobre qual é a mais meritória, deixa eu pegar o livro aqui direitinho. Qual a mais meritória de todas as virtudes, né? E que aí está falando justamente que fala sobre que todas as virtudes elas têm o seu mérito próprio, né? Porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, fazendo um gancho com a questão número 2, eu acho que muitas das vezes a gente no movimento espírita, a gente acaba usando do estudo, pegando o Livro dos Espíritos e incutindo na cabeça das pessoas a necessidade de ir tomar atitudes comportamentais que acabam sendo bem imediatistas para poder mostrar que a gente já está fazendo algum tipo de evolução, né? Então, eu achei bem interessante dentro desse capítulo aqui, na questão número 2, que a gente fala sobre a diferença entre o ego e o self, de acordo com o que o Espiritismo nos coloca a pensar, né, dentro da questão 621, que fala sobre o quê, né? Que as leis de Deus, elas estão na nossa consciência, ou seja, nós como espíritos imortais, que a gente, na verdade, nós somos criados, né, para ir de encontro ao Criador, né, através do intelecto e da moral, mas que eu acho que existe muito, pensando nessa questão da instrumentalização para o movimento espírita, de como nos auxiliar aí para dentro, voltando ao que o Marlon falou, eu acho que é muito importante a gente poder pensar dentro das nossas casas espíritas, para a gente poder parar de usar o Livro dos Espíritos de forma que a gente vai incutar nas pessoas o imediatismo dentro dos comportamentos, né? Então, por que eu penso assim? Porque como eu sou um ser imortal, se eu já tive, sei lá, milhares de encarnações, realmente vai ser um processo bem demorado para eu conseguir fazer algum tipo de mudança real, né? Eu falo isso também porque um outro exemplo seria eu como mãe, né? A gente em casa, a gente tenta, claro, passar os ensinos, mas eu não vou ser responsável se meu filho quiser tomar algum tipo de atitude que não seja, por exemplo, condizente com aquilo que eu estou estudando. Ele é um espírito imortal também. Então, eu acho tão importante a gente refletir isso na prática do dia a dia, porque existe, sim, um movimento de culpa muito grande no movimento espírita. Eu vejo isso por mim, né? E eu tenho que estar o tempo inteiro me lembrando, estudando, me reestudando, para que eu não caia nesse tipo de atitude. Né? Então, só fazendo um gancho com o que o Humberto falou. Era isso. Legal, Carol. E aí eu acho que essa questão que a Carol traz, ela reforça para a gente. Nós passamos por essa questão aí das virtudes, e aí veja o que essa questão aí ela nos traz. Aí, Carol, se eu estiver errado, mas ele diz que há sempre virtude quando a gente faz o movimento de dar uma segurada pensando no próximo. Então, o movimento que eu faço pensando no outro. Não estamos descrevendo o comportamento. A questão não é se você é vaidoso ou se você não é vaidoso. A questão não é se você é invejoso ou se você não é invejoso. Se você é orgulhoso ou se você não é orgulhoso. A grande questão que está aí clarificada como virtude, e é o mesmo discurso que está lá em Jesus, qual é a regra maior? É como você trata o teu próximo. Porque isso está ao nosso alcance. Eu olhar para alguém e dizer, vá merda, porque eu não gosto de você, ou eu dizer, Marlon, você não tem o direito de tratar as pessoas assim, isso está ao nosso alcance. Sentir raiva na hora que alguém nos critica, isso não está ao nosso alcance. E é tão interessante porque a sensação que eu tenho, assim, Jesus já sabia disso, do que estava ou não a nosso alcance, para dizer, ó, o que você tem que cuidar é como você trata o próximo. Porque sentir inveja quando você vê alguém que se saiu muito melhor do que você, vai ser inevitável, porque nós somos egóicos.
Sentir raiva vai ser inevitável. Sentir angústia, sentir medo, a vaidade, essas coisas elas são inevitáveis. Mas cuida para que o teu jeito de ser não machuque o teu próximo, porque isso sim está ao teu alcance. E toda vez que você conseguir dar uma segurada em quem você é, pensando no bem do próximo, aí há virtude. Olha que coisa linda e ao mesmo tempo tão fácil, né? Porque o que está acessível a você é dar uma segurada para você não desandar na relação com o próximo. De resto, não está sob o nosso controle. Eu só ia falar porque eu já ouvi isso dentro dos discursos de estudo, né, do sacrifício do interesse pessoal, que fala dentro dessa questão também, né. Então, quando a gente fala de sacrifício do interesse pessoal, eu acho que não é no sentido de culpa ou de negativo, é no sentido de a gente trazer a reflexão para a gente, né, perceber aonde que está o meu interesse pessoal, né, e aí tomar conscientização, processo de conscientização disso, senão a gente pode entrar em movimentos de culpa também. Sim, sim. E aí, temos mais comentários? Está ficando claro para vocês? Essa reencarnação, tudo que nós somos, transcender a esse olhar materialista. Deixa eu trazer uma outra coisa para vocês, para dar um baque aí na cabeça de alguns de vocês, mas muito do que a gente está colocando no pacote de transformação moral é transformação do ego. Muito do que a gente fala, eu ouço algumas palestras, alguns comentários, muito do que a gente está discutindo aí no movimento espírita é transformação do ego. Mas o ego é impermanente, o ego é mutável, o ego é passageiro, ele está completamente voltado lá para fora. E a gente está falando muito de transformação do ego, e a viagem para dentro, que é o que vai nos levar à transcendência, a gente não tem se preocupado tanto. O máximo que a gente está conseguindo pensar com facilidade quando falamos de transcendência no movimento espírita é pela oração. Mas é muito pouco. Então, eu faço um comparativo, não sei se vai ajudar vocês ou se vai gerar mais minhoca, mas se gerar mais minhoca, a gente tem tempo para ir organizando. Eu gosto de pensar a ideia de transformação como quantitativa ou qualitativa. Então, a gente está numa perspectiva quantitativa. Eu tenho que agora ter um comportamento humilde, caridoso, paciente e tolerante, compreensivo. E aí eu acho que quanto mais destes comportamentos eu for somando, mais eu estou me elevando. Isso é uma perspectiva quantitativa de transformação moral. Quanto mais virtudes você acumular, uma hora você vai transcender. Agora, o que a gente viu da história destas pessoas que transcenderam? Eles não foram vivendo o acúmulo de virtudes, porque aí fica difícil a gente entender como que um Francisco de Assis, que viveu a transcendência do eu, podia na juventude estar ligado à festa e gastos excessivos e mulherada. Não entra na nossa cabeça, porque na nossa perspectiva é uma questão quantitativa. Você vai acumulando um monte de virtude, daqui a pouco você vira uma coisa linda. Transformação moral, quando nós lemos a história destas almas, é uma questão qualitativa. É o como você se vê. É o valor e a importância que você reconhece que tem no mundo. Não é um acúmulo de virtudes, porque esse acúmulo de virtudes ele nem existe, é um acúmulo de comportamentos aparentemente virtuosos. Se todos os vícios eles têm a mesma raiz, então não existe como você mudar uma coisa aqui e não mudar outra aqui, porque eles têm a mesma raiz. Se eles têm a mesma raiz, quando você chega na raiz, quando você entende qual é a raiz, que é o ego autocentrado, e você descobre que ridículo que é esse ego autocentrado, você transcende. Porque a nascente é a mesma. Então você não vê um Francisco de Assis preocupado, eu sou vaidoso, mas eu sou impaciente, mas eu sou orgulhoso, mas eu sou caridoso. Não, é tudo junto.
Você vê uma Madre Teresa de Calcutá, é tudo junto. Você vê Jesus, é tudo junto. Não tem uma coisa separada de outra, porque não é acúmulo, não é quantitativo. Quando eu sou paciente, mas sou arrogante, quando eu não sou vaidoso, mas sou impulsivo, sei lá, isso aí é só comportamento. Porque se eles nascem todos do mesmo lugar, não existe como mudar uma coisa sem mudar outra. Entende a diferença do quantitativo e do qualitativo? Ou piorou para vocês? A Andrea tá com uma cara assim de tô quase entendendo. Continua falando, Marlon, que eu tô achando que eu tô indo. Paula, dessas questões que nós trouxemos até agora, você tinha alguma pergunta aí que encaixa nesse tema ainda que nós estamos organizando isso? Mais para frente ainda. Ok. Débora, pode falar. Não, era só no comentário em relação ao comentário do Humberto, dizer que eu também acompanho a live e assim, talvez seja mais fácil para você falar, Marlon, porque você é você, mas assim, fica muito difícil para gente, né, nós que somos réis mortais, a gente chegar e começar a ter essas brigas, né, entre aspas, de começar a questionar isso. Principalmente quando as práticas nos centros espíritas que a gente frequenta ainda são muito baseadas naquele modelo onde existe, né, um palestrante que está ali jogando conhecimento. E hoje de manhã eu estava lendo aqui o livro o capítulo 1º do Mapa da Alma, né, do Stein, e ele começa a falar, né, assim, logo nos primeiros parágrafos, sobre essa questão do conhecimento, como que a gente vai formando conhecimento, né, como que necessariamente muito do que a gente chama conhecimento nosso nada mais é do que uma interpretação baseada em preconceito, sabe, em ouvir falar. E eu fiquei pensando assim, gente, como é que a gente consegue ainda abrir a boca para falar um bando de coisa como se fosse verdade, sabe? É só, sabe, uma visão muito estreita, sabe? Como é uma irresponsabilidade, desculpa a palavra, muito grande a gente estar ditando comportamento, né? Aconselhando, orientando as pessoas, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E aí tá o pessoal no fraterno enlouquecido, cheio de orientação, não faz assim com o teu marido, faz assim com a tua esposa. Maria, fica um dos seus chamados para a gente assim, quando a gente começou essa segunda fase foi da gente ser mais, né, participativo e fazer mais. E como é que a gente vai fazer mais? Porque tem assim uma resistência muito grande a ser vencida. E quando a gente começa a questionar, onde a gente passa por cima, né, meio como que querendo que, né, assim, não é calar, mas é um trabalho assim realmente bem, assim, bem desafiador, né? Bem Mas eu tô desafiador, fazendo uma campanha, Débora, que eu vou falar para vocês a minha campanha hoje. Monte mais um grupo, né? Assim, não precisa romper com aonde você tá, não precisa brigar, não precisa querer se impor, mas faz um outro dia, assim, pega o dia que fosse do Evangelho no Lar, se tiver muito apertado, e reúne os teus melhores amigos, as pessoas que estão interessadas nisso. Hoje em dia a gente tem a internet, né? E todo mundo está fazendo grupos virtuais, então tudo ficou mais fácil, né? E começa a estudar essa perspectiva, começa a estudar o Livro dos Espíritos por um outro ângulo, começa a estudar Joana, né? Até porque os centros espíritas vão ficar completamente abalados com essa perspectiva do Covid. Em alguma instância, isso é bom, né? Eu não sei se vocês concordam comigo ou se vocês vão me odiar pelo que eu vou falar, mas em alguma instância isso é bom, porque as pessoas ficam menos centradas na instituição para centrar-se mais aonde? No conhecimento e no olhar para si, no estudar e no refletir, e não na tarefa, nas atividades, na tarefa, nas ordens, nas regras, no preparo, no isso e naquilo que muitas vezes a gente fica enlouquecido gastando um tempo danado. Né? Então, a minha campanha, Débora, é assim, não precisa romper com onde você está, não precisa mandar as pessoas para o inferno, mas arruma um dia, se não tem espaço, e começa a estudar com pessoas que também têm essa mesma perspectiva, com pessoas que também querem esse mesmo approach, que querem esse mesmo olhar, para que a gente vá estudando junto, porque, claro, estudar junto é muito melhor, né? É muito mais legal e a gente vai perguntando, discutindo, debatendo.
Então, essa é a minha sugestão para vocês, assim. Continua fazendo o que você estava, mas coloca um dia a mais para você encontrar alguém, ou antes, ou depois, vai dormir um dia mais tarde, e começa a reunir um grupo de pessoas que esteja interessado na questão do conhecimento, mais do que na questão institucional, né? Marilda, pode falar. Então, Marla, é justamente isso que eu ia falar, que você acabou de dizer, porque assim, primeiro que eu acho que a gente, no Centro Espírita, a gente faz um pouco do que a gente faz na sociedade, a gente vai lá procurando ser aceito, ser querido, né? A gente quer o conhecimento, a gente tem uma sede de conhecimento, por exemplo, eu vivo num centro espírita aqui, que todos nós somos muito, quer dizer, tem uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais avançado, vamos dizer assim, mas a maior parte de nós começamos praticamente juntos no estudo do espiritismo, até já éramos espíritas, mas não com a dedicação que hoje a gente tem, né? Então, assim, a gente tem aquela sede de conhecimento, a gente tem aquela sede de mudança, a gente tem aí focado nos nossos comportamentos, como você disse, realmente a gente está muito focado, e a gente tem medo. Eu, por exemplo, quando você fala isso, me dá um pouco de medo, porque assim, eu gostei dessa ideia que você falou agora, então eu vou me criar, entre aspas, né, para não ser uma coisa, parecer que é uma intriga, mas não é isso não. Mas eu vou buscar nas pessoas que estão mais propensas para esse caminho, me juntar a essas pessoas e não querer que a instituição toda vá no mesmo ritmo, no mesmo jeito, no mesmo horário, porque isso não vai acontecer. Não vai. E só gera estresse, desgaste, né? Então eu vejo assim, as instituições que tem hoje, a forma muitas vezes hierárquica, com as regras, com imposição, tem que estudar isso, depois aquilo, depois aquele outro, né? Eu acho que no Brasil são muito mais pesadas essas regras e exigências, elas atendem a um perfil. Mas as pessoas que estão querendo fazer essa busca de se entender, as pessoas que estão querendo fazer essa busca mais profunda, muitas vezes elas não conseguem respaldo nesse tipo de instituição que a gente tem. Então, alguns centros estão conseguindo mudar, né? Alguns centros estão conseguindo ter um olhar diferente da educação e tudo, mas outros centros não estão e não vão conseguir mudar a curto prazo conforme as nossas necessidades. Então a gente vai se reunindo com pessoas, a gente vai fazendo esses grupos, porque veja, isso pode ser o nosso horário de evangelho no lar, porque são questões tão profundas, isso mexe tanto com a gente, que isso tem um poder de um evangelho no lar, porque está ajudando a gente a rever a vida, o lugar que a gente ocupa, o como eu me sinto, né? Eu estou falando isso aqui já para escrachar, assim, tipo, já é o sujeito execrado, né? Porque além de estar falando para fazer grupo em casa, ele ainda está falando para não fazer evangelho no lar, né? Tipo, olha o nível de desequilíbrio e de obsessão do Marlon. Como diz o Andrei, não dizem que a gente espírita está obsidiado, a gente está mal assistido, né? Então, está mal assistido. Mas agora, com essa lógica de que a gente está todo mundo em casa, rompemos com esse medo de fazer reunião em casa, né? Não rompeu com o medo de fazer reunião em casa? Porque antes, assim, se você fizesse um grupo de estudo na tua casa, tendo centro espírita, meu Deus, que pecado o que você está fazendo, né? Porque é um movimento paralelo. Mas agora que está todo mundo em casa e a gente não precisa pagar aluguel de sala e nada, olha que coisa maravilhosa fazer um grupo. Gente, tô lá no centro até as 9h30, podemos fazer 9h40, daí o nosso grupo, que é tempo de fazer um xixizinho, 9h40 a gente começa o grupo, tá ótimo, deu para aproveitar até mais o tempo, né? Tirando as minhas brincadeiras bestas, tem mais alguém que queria falar? Mirela, pode falar. Eu ia fazer um comentário sobre a fala do Alberto, mas queria aproveitar essas últimas reflexões. Estava vendo no estudo do Brasil, do grupo de Joana, a gente está estudando, acho que um capítulo 3 do Em Busca da Verdade, onde Joana fala sobre o arquétipo central que coordena o ego, né, nessa nossa existência, e o tempo que vai levar, que não vai ser fácil a mudança,
num paralelo com essas questões dos centros espíritas, que na verdade são as nossas questões, né? Nós estamos aqui nesse grupo e nesses estudos para transcendermos esse nosso ego. E muitas vezes a gente vai encontrar barreiras onde a gente tem que crescer, né? Como o Marlon falou. Mas é exatamente o paralelo de, muitas vezes, observar o movimento dessas emoções adoecidas na gente, quando entra em confronto com isso. Porque, por exemplo, o Marlon vai fazer uma palestra ou vai fazer um debate em termos disso. Então, a emoção que ele está levando de esclarecimento e que os grupos que trabalham e que estudam isso podem levar, elas são em termos de despertar da consciência. Não são em termos de obrigar a transformação, porque às vezes tem um nível de resistência em que aquele processo vai se transformar no seu tempo, né? E não é pertinente muitas vezes a nós. As coisas vão acontecendo, né? E a gente está fazendo esse processo. O importante é que dentro desse paralelo, né, ego-self, que é o que a gente está vendo hoje, que nós precisamos criar essa ponte, né? Esse mecanismo para que a gente possa ouvir o que nós temos a trabalhar no confronto com esse estudo que nós estamos fazendo, com o confronto da nossa realidade. E quando eu na fala do Alberto, da vaidade, queria só fazer um comentário acerca da fala quando ele colocou que aquelas personalidades, né, como o João, né, tiveram aquela, não sei se foi oportunidade ou o privilégio de ouvirem de Jesus a aprovação, né? E aí eu queria assim refletir em termos disso, porque um ego, quando ele está em conexão com o self, no meu entendimento, ele não vai ter essa necessidade da aprovação, porque ele já vai ter transcendido, então ele vai vivenciar. E é aquele apóstolo, né, no caso de João, no caso que a própria história de Francisco de Assis que o Marlon citou, é uma vitória do ego, né, nesse sentido da conexão com o self. Então eles tiveram a oportunidade de, por uma maturidade moral já mais desenvolvida, colocar essa coisa em ação. E aí é a mesma coisa quando a gente vai ver a vida de Francisco de Assis, que é aquele ego, né, ainda com tantos desejos, né, para o exterior, ainda com o direcionamento, mas aquilo não saciava. Você tem o self fazendo aquele convite, e aí ele vai fazer aquele grande direcionamento na sua vida. Então, assim, dentro do estudo, queria só fazer essas reflexões no que vocês foram falando, mas puxando sempre para esse paralelo, né, da gente. Porque, acontecem, né, os embates interiores. Não é fácil, a gente ainda não tem a segurança, a gente ainda não desenvolveu tudo que é preciso. Mas se nós já, pelo menos, fizermos essa autoanálise, para que a gente, a partir dessa consciência, desenvolva essa vontade de transformar-se. Com o tempo, isso vai rendendo alguns frutos, porque esse ego como centro dessa consciência, né, ele dá um pouquinho de trabalho, né, Marlon? Não é tudo que ele está querendo aceitar ainda. Quase nada, né? Verdade. Vocês vejam, quando a gente fala aí, eu queria reforçar mais uma coisa, no meio desse self que a gente está falando, dessa conexão, como a Mirella está falando, e de se submeter, eu queria reforçar para vocês a ideia de, quando Jung fala superior, quando a gente está falando de self, de eu profundo, você precisa, de alguma maneira, romper com a ideia de superioridade que você construiu até aqui. Porque se você não conseguir romper com essa ideia de superioridade, que você atrela ainda superioridade a ser bonitinho, superioridade a ser adequado, superioridade a falar de maneira mansa, a dizer, ai, tudo bem, eu perdoo, eu te aceito do jeito que você... Se você não conseguir romper com essa lógica de superioridade,
você não consegue entender o self. Não consegue. Porque você vai pensar em superior, você vai pensar no self como uma coisa bonitinha que não cabe. Um exemplo que dá uma conflitada na cabeça da gente é o exemplo de Pedro e da negação de Pedro. Que vocês vejam, ele estava lá na linha de todo bonito e acima dos outros, o mais maduro, tal. Aí ele nega Jesus 3 vezes. E o que o Evangelho descreve que aconteceu com ele? Pedro cai em si. Cai em si, ego, conexão com self. Pedro cai em si, ele estava desconectado, ele estava fora de si, ele estava perdido. E aí, quando ele vê que ele é esse cretino que é capaz de negar o próprio mestre que estava dando a sua vida por ele, ele cai em si. Ele entrou em contato com a verdade. Ele ali tem uma experiência de self. Ele agora reconhece que ele é um cretino. Isso é um encontro com uma verdade. Isso é uma experiência de self. Porque depois que ele cai em si, ele muda o comportamento. Vê se vocês acompanham essa lógica. Ele não estava preocupado com um comportamento humilde. Mas depois que ele vê a porcaria de discípulo que ele estava sendo, que na hora H, onde o mestre dele mais precisava da presença, ele não conseguiu, aí agora, na hora que alguém diz, Pedro, você que é melhor e maravilhoso, ele dá uma segurada na língua e diz, olha, maravilhoso não. Porque o maravilhoso não faz o que eu fiz com o meu mestre. Não é bonito esse tipo de colocação? É. Aí a gente faz uma palestra no Centro Espírita. A Débora vem lá dizendo, Marlon, que linda a tua palestra. Marlon, alá Pedro, desenvolvido de alma, vai dizer, imagina, Débora, não foi nada. É ridículo isso. É ridículo porque sou eu querendo ter um comportamento de quem caiu em si sem ter caído em mim. Porque se Débora levantasse no meio da palestra e disse, ridículo o que está fazendo, feio demais, a gente não ia dizer, é verdade, eu sou um ridículo, isso é feio e tal. A gente ia ficar com raiva de Débora estar agindo assim, não é? O que mostra que a gente não caiu em si. Porque a hora que Francisco de Assis estava sendo agredido e humilhado pelas pessoas, ele não conseguia reagir. Porque sim, ele sabia que era o mais pecador, o mais vil, o mais feio de todos, então ele apanhava. Agora vem bater na gente para ver o que vai acontecer. E todo discursinho de autodefesa, né? Autodefesa egóica para colocar as pessoas no lugar delas. Então, olha que experiência de self. A experiência de self que Pedro tem é de descobrir quão interesseiro, mesquinho, orgulhoso, arrogante ele era. Porque o contato com a verdade, o contato com o meu estado evolutivo é uma experiência de self. Veja, não tem nada de lindo. E não foi fazendo oração que ele teve contato de experiência de self. Não foi meditando que ele teve experiência de self. E a experiência de self dele não fez cair lágrima de emoção. Fez cair lágrima de desgosto. Cacete! Eu estava até agora dizendo que eu era melhor do que todo mundo e agora eu sou obrigado a assumir que eu sou pior do que todos aqueles que estavam lá. E sou tão arrogante que Jesus tinha me dito que eu ia fazer e eu falei para ele que eu não ia fazer. Que todos os outros fariam, mas eu jamais faria. Isso é cair em si. E essa experiência foi tão marcante para Pedro, tão marcante, que a partir dali, ele que muitas vezes tinha sido elemento de discórdia entre os discípulos, agora é o elemento de concórdia. Agora é o elemento de conciliação, porque ele já não estava mais preocupado em querer se mostrar bonito ou elevado, porque ele já tinha caído em si.
Então agora ele vira elemento de encontro, de conciliação, porque mais do que preocupar em mostrar se ele era bonito ou não, ele já sabia do seu lugar, ele já sabia da sua pequenez, e aí o que ele estava preocupado? Em trazer o ensinamento do Cristo. Vocês vão ver isso vários momentos em Paulo e Estevão. Ele tem uma postura conciliadora, sempre trazendo a presença do Cristo, sempre trazendo as orientações do Cristo, porque agora ele saiu do centro. E o que fez ele sair do centro? O encontro com o que tinha de pior dentro dele. Isso é uma experiência de self. Vocês entendem? É difícil, né? Porque a gente criou uma outra lógica de que você vai ser conciliador quando as pessoas estiverem brigando e dizer, gente, vamos ver bem, assim, o que um tá pensando. Você achou que por comportamento conciliador você ia virar uma pessoa evoluída. Mas o que fez Pedro ser conciliador não era comportamento conciliador, foi ele ter descoberto a lambuzeira moral que ele era. Porque daí não interessa mais a minha opinião. Olha que lindo, né? Depois que Pedro descobriu a presepada que ele fez, porque presepada, né? Jesus já tinha dito. Ele dá de dedo, dizendo que todo mundo vai fazer, ele não vai, depois ele faz. O Evangelho de Mateus diz depois que o galo cantou. O Evangelho de Marcos diz depois que o galo cantou 2 vezes, porque nem uma vez foi suficiente para o Pedro cair em si. Teve que cantar 2 vezes para Pedro cair em si. Depois disso, alguém vem pedir uma opinião para Pedro. Pedro, o que você acha? Mas sabendo da alma falha, ridícula que eu fui, e de toda essa postura egocêntrica que eu tive, eu vou dar opinião pessoal. Gente, não importa para vocês a minha opinião, o que o Cristo falou. Não importa o que eu acho. Não importa meus conselhos, não importa o que eu penso. O que importa é o que o Cristo falou, porque eu descubro que eu não sirvo de referência para ninguém. O sujeito que ainda está aconselhando e servindo de referência é porque não descobriu quão pequeno ele é. Olha a proposta de Francisco de Assis. O que Francisco propôs? Propôs o resgate do que estava na Bíblia. O grande X de Francisco de Assis não era fazer nada demais. O que ele propunha era resgatar a presença do Cristo, resgatar o Evangelho, era o que estava lá. Porque ele sabia que ele não podia ser referência para ninguém. Ele sabia que ele não tinha para falar. Então ele se atém ao Evangelho. Agora, todos nós, quando não temos noção da presepada que existe dentro da gente, a gente acha que tem o que falar. A gente acha que tem o que aconselhar, que tem o que dizer. Como a Débora disse, né? É perigoso isso, perigosíssimo, né? Porque a gente está falando do quê? Do que a gente acha. E essas grandes figuras, o que vieram trazer para a gente? Vieram trazer uma proposta de vamos resgatar o que é realmente importante, não a minha fala. E isso também foi a mesma questão de Martinho Lutero. Depois ele pode ter se perdido, não sei o que aconteceu. Mas a proposta de Martinho Lutero é, gente, vamos voltar para o texto? Vamos voltar para Jesus e levar a sério o que Jesus falou? Olha que interessante, né? Todas estas pessoas, reconhecendo a sua pequenez, se voltam para o essencial. Então aí, estou construindo aí com vocês essa ideia. Quanto no nosso centro espírita a gente está ajudando as pessoas a caírem em si, a lá Pedro, ou a gente ainda está querendo ajudar as pessoas a achar que elas são lindas, maravilhosas e dar uma subidinha? Porque quanto mais eu mudo meu comportamento, quanto mais eu sou paciente, não, isso eu já sou, não, isso eu já melhorei, isso eu já fui, isso eu já isso eu já aquele outro, eu vou me achando muito especial, realmente. Eu tenho que fazer fraterno para orientar as pessoas, porque eu já me transformei tanto, eu já sou tão maravilhoso, eu já sou tão isso e tão aquilo, que é uma experiência fantástica eu falar da minha vida, né? Eu lembro uma vez fazendo evangelho na minha família, a gente fazia todo mundo junto. E sempre minha mãe lascava meu pai. Sempre lia um texto, a impaciência. Ela já era a primeira que queria falar.
Não, eu estava pensando nesse texto porque o teu pai, aí não sei o que, o teu pai sempre era o meu pai. Dizia, mamãe, o evangelho não é para a gente ficar falando dos outros, é para a gente falar da gente. Não, mas é que essa coisa aí do teu pai me chamou muito a atenção. Tipo, quando que as tuas coisas vão chamar atenção, mamãe? Quando que as tuas coisas vão chamar atenção? Aí teve um dia que ela falou, Marlon, hoje você vai ficar orgulhoso de mim. Porque eu queria comentar uma coisa minha do evangelho. Digo, ai meu Deus, glória nas alturas, minha mãe entendeu a lógica do evangelho. A gente estava lendo sobre vaidade. Aí ela disse, eu preciso contar, eu já fui vaidosa. Hoje não sou mais, mas eu já fui vaidosa. Gente, isso é o quê? É uma pessoa insuportável de conviver, não é? Pensando no casamento deles, porque imagina, ela já resolveu tudo, ela já sabe tudo, ela já é maravilhosa, ela já transcendeu, ela já está quase no céu. Coitado do meu pai, que ele é o problema, que ele faz errado, e ele se submetendo, e ele fazendo, e ele assistindo e tudo mais. Passaram-se vários, trocentos anos, e hoje minha mãe está num processo de autodescobrimento lindíssimo. Tem dias que eu tenho que ligar para ela todo dia, porque senão desanda na depressão. E ela diz, Marlon, eu agora estou tomando consciência. Eu era insuportável, meu Deus do céu. Eu nunca pedi desculpa para o teu pai de nada. Agora, e olha, ela me falando por conta própria, ela nem fez terapia. Por conta própria, ela disse assim, hoje eu estou olhando e pensando, meu Deus, como eu sou uma pessoa difícil. Tem hora que me dá uma vergonha de pensar que eu tenho que encarar todos meus amigos de volta, sendo que eu sou essa pessoa e agora eu estou vendo como eles me viam. Olha que coisa fantástica, porque agora se transformou em mais acessível, agora vai pedir desculpa, agora vai ouvir os outros, agora vai parar de aconselhar, vai parar de orientar, vai parar de meter a boca. Com certeza, a hora que estiver lendo o evangelho, vai começar a pensar em si, porque antes estava lendo o evangelho e pensando no meu pai o tempo todo. Isso é uma experiência de self. Isso é um cair em si. E depois que o sujeito cai em si, agora ele lê o evangelho para ele. Porque está vendo tanto remendo na alma que tem que ler o evangelho para si. Não gasta um segundo pensando no evangelho para o outro. Porque cada textinho que vai ler ali, isso me toca, isso me toca, isso me toca, isso me toca. Aí uma vez um amigo meu estava fazendo evangelho com a gente e a gente já estava nesse ritmo de cada um falar de si, cada um falar de si. E disse, Marlon, eu fico impressionado com a tua humildade, porque você fala de todas as coisas que te tocam. Eu digo, menino, aonde que você achou que isso é humildade? Eu sei que tem tanta pedreira, tanta desgraça aqui dentro, que óbvio, cada texto que vai lendo diz, bom, isso aí, ó, eu me vejo fazendo nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Isso aí, me vejo nesse ponto, nesse ponto. Isso a pessoa pode chamar de humildade. Mas aonde que tem humildade nisso? Não tem nada de humildade nisso. É o sujeito que aos poucos está caindo em si. Leu sobre a cólera? Não tem um comportamento colerizado. Mas eu percebo que me gera um negócio aqui quando alguém discorda do que eu falo. Lê sobre a impaciência? Eu não fico metendo a boca nas pessoas, mas eu percebo um certo incômodo quando as coisas não são no meu tempo. Lê sobre a indulgência? Hoje talvez eu fale um pouco menos mal das pessoas, mas eu ainda fico pensando, fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo. E aí, quando você começa a olhar para você, todo o evangelho está sinalizando o teu comportamento o tempo todo. É uma coisa incrível. Se vai chamar isso de humildade ou não, a gente nem sabe o que é humildade, mas fato é que quanto mais você começa a mexer dentro de você, mais vai ficando legal de ler o evangelho. Mas legal por quê? Porque você não está mais pensando nas pessoas. Você começa a prestar mais atenção em você. A minha pergunta fica, o Centro Espírita está ensinando as pessoas a olhar para si? Não sei os centros que vocês fazem parte, entende? Mas a minha pergunta fica essa, os centros espíritas estão ensinando as pessoas a olhar para si? Ou um olhar que já fica um olhar pesado, né? Porque espírita não pode ser orgulhoso, espírita não pode ser invejoso, né? Ou será que assim, gente, inveja faz parte da gente, né? A gente não quer matar ninguém, mas a gente tem ainda esses impulsos, e como que a gente vai olhando para isso? Isso é uma perspectiva mais humanizada, que vai criando um ambiente de acolhimento, de respeito, de cumplicidade que favorece as pessoas olharem para si.
Quanto mais nós criarmos um ambiente de cumplicidade, de respeito às diferenças, de menos exigência, mais fácil fica. Então, o palestrante que está lá na frente, primeiro que já não tem nem lógica de palestra nessa perspectiva, né? O primeiro que começa a falar, ele vai começar a falar da onde ele enxerga em si aquela questão. Porque ele já estudou mais o tema. E como ele já estudou mais o tema, ele já percebeu melhor no seu comportamento. E aí, como ele já percebeu melhor, ele fala primeiro. E aí, a Marilda, olhando o que o Marlon está falando, vai dizer, nossa, Marlon, eu não tinha percebido que isso aí era orgulho. Então, eu acho que eu também tenho orgulho, porque eu estava pensando no que você falou, que eu isso, eu aquilo e aquele outro. Aí a Ângela diz, gente do céu, mas eu também não achava que isso era orgulho. E aí nós vamos caminhando mais para dentro. Nossa, eu achava que isso era amor próprio. Vocês acham que isso é orgulho mesmo? E aí nós voltamos a ler o texto para entender se aquilo ali é amor próprio, se é orgulho, qual que é o limite entre uma coisa e outra. E aí a Ângela olha e diz, gente, então é orgulho também, eu não tinha nem percebido. Isso, para mim, tem cara de estudo da doutrina espírita. A gente está ali lendo os textos para nos ajudar a perceber melhor as nossas questões, perceber melhor as nossas limitações e olhar mais para dentro. Mas quem que vai ter que ser os primeiros a falar do olhar para dentro? Os que mais estão estudando. Não porque sabem mais, mas porque como estão em mais contato com o tema, estão conseguindo perceber melhor na sua própria vida. E conseguem trazer isso dizendo, gente, ó, tô vendo esse outro ponto. Faz sentido isso para vocês? Faça assim com a cabeça, assim, só para eu saber da maioria. Vai configurando para mim, vocês vão ver que quanto mais a gente estuda esses aspectos psicológicos, mais isso vai ganhando cara de filosofia, mais a gente vai saindo das grandes estruturas para ir pensando em pequenos grupos, espaço de acolhimento, de respeito às diferenças, aonde não tem ninguém que é dono do conhecimento, mas estamos todos no mesmo barco, uns mais atentos ao que está acontecendo dentro de si, e esses que estão mais atentos ao que vai acontecendo dentro de si, vão abrindo caminho para o que os estão menos atentos dentro de si. Lembro uma vez quando a gente leu sobre os inimigos, e a minha avó disse assim, eu, graças a Deus, era sobre o duelo, parece. Aí ela disse, graças a Deus, eu não tenho ninguém que eu queira matar, nem que queira me matar. Eu digo, nossa, avó, que coisa boa. Porque se em pleno século XXI a gente tivesse alguém que queira matar a gente, ou que a gente queira matar, tá para baixo do nível de civilidade, né? Agora, onde estão os nossos pequenos duelos? Aí a gente começa a mexer e diz, ai, meu Deus, então o negócio é muito mais embaixo, né? É muito mais embaixo. Então, o evangelho, o estudo, ele vai sendo um instrumento para que a gente consiga apurar o olhar de si. Lembra lá de Pedro, caiu em si, ou seja, ele teve um encontro com a verdade, ele teve um contato com quem ele é. Mas vocês vocês concordam comigo que isso foi muito pesado para ele? Muito pesado. A gente talvez, se vivesse uma experiência dessa, a lá Judas a gente se matava. O estudo do centro espírita, o estudo do livro dos espíritos, o estudo do evangelho, ele pode ir fazendo este processo do cair em si, mas gradativo. Fabrício, acho que o teu áudio está... O estudo do centro espírita, seja do evangelho, do livro dos espíritos, qualquer estudo no centro, ele vai me ajudando a cair em si, sem que precise ser uma porrada igual Pedro levou. Então, a hora que a gente está estudando lá sobre reencarnação, opa, como que o conceito de reencarnação me ajuda a ir caindo em mim? Aí nós estamos estudando a influência dos espíritos, e eu que estava lá pedindo para Deus encaminhar esses irmãos, estou descobrindo que os irmãos só estão aqui porque tem conexão. Então, estou descobrindo que tem muito mais coisa profunda dentro de mim.
Aí eu estou estudando sobre caridade e estou vendo que eu estou nem aí para a hora do Brasil, que eu estou preocupado com o meu dinheiro, com o meu benefício, que eu consigo ajudar minimamente as pessoas no tempo que me sobra e o dinheiro que me sobra. Caramba, eu sou muito mais egoísta do que eu tinha imaginado. Veja que o estudo, o tempo inteiro, vai me ajudando a cair em mim. Se o grande passo, como a gente está falando aí de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, essa gente tem a ver com o de Paulo, de Pedro, tem a ver com o cair em si. Então, os nossos grupos de estudo, eles deveriam sempre estar nessa pegada de ir ajudando as pessoas a cair em si. E eu vejo a gente fazendo um movimento, às vezes, contrário, de ir ajudando o ego a se elevar, de se sentir maior, de se sentir melhor, de se sentir mais. Então, a gente vai falar das experiências que já perdoei. Gente, mas que lindo a gente ter um grupo para falar das experiências que não perdoei. Porque quando eu percebo a minha dificuldade de perdoar, eu consigo entender também os outros que guardam rancor em relação a mim. Porque perdoar é bem difícil. E aí eu vou me tornando mais compreensivo, mais atencioso, mais tolerante. Vai fazendo sentido para vocês? Um grupo de estudo ou um centro espírita que vá ajudando as pessoas a cair em si, ou seja, a encontrar a verdade. Volta lá na questão 115. Os espíritos são criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, pelo encontro com a verdade. Então, nossos grupos têm que ir ajudando as pessoas a encontrar com a verdade. Mas não verdade de conceitos, verdade de quem nós somos. Verdade do lugar que nós ocupamos, verdade da inferioridade da Terra, verdade de como nós somos frágeis moralmente. E essas verdades é que podem nos transformar agora. Tem uma pessoa que queria falar, e aí nós temos que amarrar para o nosso próximo encontro. Quem que queria falar? A Cristiane. Pode falar, Cristiane. Peraí. Eu só queria fazer um pequeno comentário, Marlon, que ficou bem claro a questão da transformação moral, quando você disse a questão quantitativa e qualitativa, né? Que, então, o nosso objetivo, até dentro do centro espírita, não é trazer a transformação moral, porque se ela é qualitativa, é uma coisa que vai levar muitas vidas para isso acontecer. Então, ficou para mim claro, é a questão, então, realmente do autodescobrimento, ao cair em si, que essa transformação, ela vai ser orgânica, vai ser automática, né? Então, Tomada de consciência. Perfeito, Cris. É bem do focar nisso. Então, foi isso que me... Então, se a transformação ela acontece pelo cair em si, então ao invés de focar em comportamentos, ao invés de dizer como as pessoas têm que se comportar, os nossos estudos vão levando as pessoas a cair em si. É a questão qualitativa. É mudar a perspectiva de olhar para um olhar para dentro. Né? Isso. Obrigada. Quem mais? É um comentário da Isabel, ela pediu para me ler para vocês. Ela diz o seguinte: minha reflexão sobre o que o Marlon falou da mentalidade de acúmulo de virtudes explica para mim o nosso aspecto crítico, nossa falta de indulgência, nossa dificuldade de perdoar. Quando estamos apenas preocupados em colecionar acertos e mostrar isto para a sociedade, consequentemente, nós comparamos com os outros e isto gera críticas aos outros ou a nós mesmos. Ou seja, a insatisfação é assim inevitável. Analisando dessa maneira, vejo a importância de aceitar nossa condição de encarnados ainda repleto de erros. Apenas assim não nos sentimos culpados, mas sim nos tornamos cientes que o importante é se esforçar para ir melhorando aos pouquinhos e conseguimos aceitar os nossos semelhantes como seus erros. Desafio, hein, gente? Vai ficando claro para vocês o quanto que esse olhar psicológico ele interfere nas nossas práticas, né? De repente, a gente tem um compromisso muito mais para dentro também enquanto centro espírita. A gente, não sei se vocês concordam, ainda está muito preocupado com conceito.
ainda está muito preocupado com terminologia, ainda está muito centrado na ideia acadêmica, né? Quando a doutrina espírita é uma filosofia de vida. A nossa ideia é ensinar as pessoas a se enxergar, ensinar as pessoas qual é o seu lugar no mundo, para que a partir dessa tomada de consciência, adorei o termo da Cris, organicamente vai mudando, né? Tá ali, ó, vai acontecendo, não precisa fazer esforço, é natural que isso aconteça. O nosso trabalho é ajudar a tomar consciência. E aí veja que interessante, por que que a gente precisa daí estar em grupo para tomar consciência? Porque a consciência vem muito da relação. É muito difícil tomar consciência sozinho. Então, quando a Cris fala de um exemplo dela, o ego que está mais preocupado em se defender, em se justificar, fala: nossa, Cris, mas eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Eu acho igualzinho o que você está falando. E aí, as relações nos ajudam a tomar consciência, porque o ego se justifica demais. Então, a gente fazer essas tomadas de consciência o tempo inteiro sozinho é muito difícil. A gente precisa de exemplos, a gente precisa de outras situações, a gente precisa de um olhar de fora, que isso vai nos ajudando. Então, o grupo ele tem um potencial incrível para nos ajudar a tomar consciência, não só pela troca de exemplos, mas também tem um potencial incrível pelo sentimento de acolhimento. Porque eu tenho muito medo de entrar em contato com algumas coisas minhas, pensando assim, gente, o que que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão achar? Agora, quando eu tô ali num grupo, onde eu vejo um falando um negócio, outro falando outro negócio, e todo mundo se respeitando, eu digo, gente, então eu posso falar de mim? Então, é aceitável isso? Então, eu não sou um monstro por sentir ou por pensar isso. Então, o grupo cria essa ambiência de acolhimento, de respeito, de proximidade que favorece o processo de autodescobrimento. Em termos de autodescobrimento, o grupo tem um potencial muito maior do que o processo individual. Então, se eu caminho individualmente e tenho um grupo, gente, esse negócio vai que é fantástico. Para a semana que vem, então, a gente vai centrar mais na terceira questão para entender o conceito de consciência. Porque aí quando a gente diz as leis divinas estão na consciência, então o que é consciência na psicologia? O que é consciência no espiritismo? O cair em si, nós estamos entendendo que é o tomar consciência, eu tomei consciência. Mas, então, o que é lei moral? Aonde que está a lei moral? Onde que está a consciência? Aonde que está inconsciente? Quando a gente usa o termo inconsciente, consciência, então as coisas que não estão no inconsciente, elas estão na consciência? Mas se é consciência, o que é, então, as leis morais? Entende que a gente dá uma perdida aí? E é muito importante vocês terem clareza de qual é a noção de consciência para a doutrina espírita. Não é a mesma consciência da psicologia, não é a mesma consciência da medicina. O sujeito bebeu demais e perdeu a consciência. Não é nessa consciência que estão as leis divinas. Então, a gente precisa entender melhor essa noção de consciência. Seria legal se vocês pudessem buscar onde Kardec fala de consciência, né? Vamos dar uma lida, voltar, buscar, fazer algumas pesquisas para a gente juntar onde que ele está falando de consciência. Eu trago para vocês um pouco dessa noção de consciência aqui na doutrina espírita e a gente vai fazer uma amarração para entender o que essa lógica quer nos dizer, porque o self tem a ver com esse estado de consciência da doutrina espírita e tudo mais, para a gente poder ir aprofundando. O que vocês acham? Pode ser? Então, bora lá pesquisar. Nada de metralhando o Centro Espírita já na segunda-feira, tá? Pensem nessas coisas que eu falei para vocês. Vamos com calma, porque o processo é de elaboração muito mais interna, que se reflete no externo, do que mudança externa. Não adianta a gente agora ter um monte de grupo de Joana de Ângeles e um monte de grupo de autodescobrimento e nós, como coordenadores, continuar agora dizendo para as pessoas como elas vão fazer para se conhecer. Não é isso aí não. Você é bem orgulhoso sim, a gente precisa te contar isso. E aí continua na mesma lógica de centralidade de palco, né? Hoje eu falei na live, né, que a gente estava discutindo, eu, Andrei, Rossandro, Suzana, das pessoas, né, da gente sair desse palco, né? Mas eu disse, a gente não tem, a ideia não é a gente saindo dos palcos que o Espiritismo criou e colocar outras pessoas nos palcos. A ideia é de uma vida sem palco.
aonde a gente crie relações em torno da doutrina espírita, aonde não tem alguém que é o dono do conhecimento. A nossa referência tem que ser com a obra de Kardec, tem que ser com a obra que os espíritos nos ofereceram, e não com o Rossandro, não com o Andrei, não com o Marlon, nem com ninguém. Tem que ser com Kardec e com estes materiais maravilhosos. E quando a gente coloca essas outras pessoas, a gente está correndo um risco danado de ficar com pontos de vista, de ficar com olhares. Então, o nosso movimento é: vamos estudar mais, porque só o estudar vai promover o estudar-se e essas transformações que a gente está almejando. Não tem outro caminho. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. E aí a gente se vê domingo que vem, tá? Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Até domingo que vem.